Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com alegria que nós estamos hoje aqui nessa nossa conferência ao vivo para todos vocês. E o tema que nós vamos conversar hoje é sobre a importância dos animais em nossa vida, ok? E é claro, nós não vamos conversar só dos animais que nós chamamos domesticados, domésticos, mas nós vamos falar de uma ordem dévica, geral, e depois nós vamos chegar até esses animais que convivem conosco em nossos ambientes, que trocam seu amor, trocam seu carinho por nós e vivencia essa experiência maravilhosa de amor e carinho para com todos nós. Inclusive os gatos, tem muita gente que fica com essa visão, porque o gato gosta da casa, o gato não gosta do dono, o gato não tem amor ao dono, né? Essas frescuras de quem nunca teve animal, ou seja, nunca deu amor de verdade aos animais. Porque tem pessoas que têm gato jogado na casa lá e não liga para o gato, sabe? Aí você não liga para o gato não liga para você também. Né? O gato ele é muito, vamos assim dizer, autêntico, sabe? Autêntico. Ele tem uma característica autêntica. Ele está na dele, está na energia dele. Se ele gostar, ele gostou. Se ele não gostar, ele não gostou. Né? Mas essa gatinha aqui é uma gatinha especial aqui na nossa casa, né? Já está há muitos anos, nós criamos ela na mamadeira, achamos numa caixinha jogada, né, sem abrir os olhinhos ainda, né, e nós trouxemos ela e tratamos dela na mamadeira, e ela devolve esse carinho, esse amor para comigo, né, fica no meu quarto, fica na minha cama, dorme o tempo todo comigo, onde eu vou ela vai, né, ela tem um amor muito grande por todos nós, por todo o carinho. Você coloca ela no chão e ela não gosta de ficar no chão, ó, fica olhando só. Ó, vocês estão vendo? Ela não gosta de ficar no chão, ela quer subir no colo e ficar no colo, entendeu? Ela é um amor, né? Ela tem assim, se eu soltar ela, ela vai pular de novo no meu colo, porque ela quer ficar no meu colo. Ela tem um amor muito grande e quer ficar junto da gente, ela tem um carinho de permanecer ao nosso lado, tá? Vamos ver se eu consigo deixar ela aqui no sofazinho. Vou deixar ela aqui, às vezes é perto de mim, senão ela fica, senão ela quer vir para o colo. Né, ó, ela quer vir para o colo. Ó. Você coloca ela aqui, ó, não tem jeito. Ó. Ela quer vir no colo. Ela não quer ficar longe de você. Isso significa que ela tem um amor muito grande por você, ela tem um carinho por você. E às vezes eu preciso viajar, ela fica sentida, às vezes ela não come, ela fica sem comer. Enquanto eu não volto, ela não come. Né? E o tempo todo grudado, o tempo todo fixado com a gente. Isso porque ela sente o amor que você dá por ela e ela retribui esse amor para você. Então, você achar que os animais não têm espírito, não têm alma, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre os animais, sobre as almas desses animais, o espírito e o processo evolutivo que esses animais estão vivendo aqui na Terra, compartilhando este planeta, compartilhando este meio ambiente, esse ecossistema, dentro de um processo evolutivo, assim como o homem. Ok? Então, vamos conversar um pouco, né, sobre os grandes períodos geológicos da Terra e quando, né, esses animais começaram a surgir na Terra pela primeira vez. Então, nós sempre vamos colocar da seguinte questão, presta bem atenção. Não existe, as coisas não são naturais. Tudo que existe na Terra é implantado por inteligências superiores que vêm dos planos superiores instalando no plano inferior, no plano da matéria. Então, alguns planetas apenas possuem um ambiente necessário, um ecossistema trabalhado para suportar certos tipos de formas de vida, no caso, a forma de vida que nós temos aqui no planeta Terra. Então, todos nós sabemos que não é qualquer planeta, não é qualquer estrela, não é qualquer lugar na galáxia que se pode instalar um ecossistema planetário com formas de vida, né, biológica. Então, só para vocês entenderem, né, que o comando sideral, ele precisa, primeiro, escolher, né, e preparar um planeta, né, para esse fim. Entendeu? Então, esse planeta, ele tem que estar em condições ambientais para isso. Ele tem que estar, por exemplo, nós chamamos, quando você tem um Sol, uma estrela, né? E este planeta que orbita essa estrela,
né? Ele tem que estar num lugar que nós chamamos, os astrofísicos chamam, de zona habitável, né? O que serviria isso? Essa zona habitável é exatamente a distância média que o planeta tem que estar dessa estrela para que haja água no estado líquido, ok? Nós temos que ter uma temperatura que não seja muito abaixo de zero e também não seja acima de 50 graus, que aí as formas de vida que nós conhecemos não teriam condições de existir ou sobreviver num ecossistema desse, ok? Então, é muito importante que você saiba disso, que os planetas têm que ser escolhidos a dedo. E a engenharia sideral ainda tem que trabalhar, né, tem que fazer muita terraformação para que esses planetas tenham condições de formas de vida, né? E, ao povoar esse planeta, povoar no sentido da forma de vida, tá? Não estou falando de seres humanos. Ao povoar, ele tem que construir um ecossistema que nós chamamos sustentável, ou seja, sustentável, para que haja uma interdependência das espécies, para que haja uma simbiose entre as espécies e elas possam mutuamente se auxiliar para manter essa sobrevivência e manter essa experiência que elas vão ser levadas a cabo neste mundo. Tá? Então, nós temos os grandes reinos, né? O reino mineral, certo? O reino vegetal, né? E o reino animal. Ok? Nós sabemos que a Terra viveu 3 grandes períodos geológicos ao longo de sua história, né? O período mais antigo é o Triássico, depois o intermediário é o Jurássico e depois o Cretáceo. Ok? Então veja bem, esse Cretáceo começa lá cerca de praticamente quase 1 bilhão de anos atrás, 1 bi. Né? E ele vem até mais ou menos ele dura mais ou menos uns 400 milhões de anos, aí começa o chamado Jurássico, né? Que é aquele período do gigantismo, dos répteis gigantes, até o Jurassic Park do Steven Spielberg, né? Com os dinossauros, os Velociraptors, né? Os brontossauros, praticamente a era do gigantismo, nós temos o famoso Tiranossauro Rex. Então você tem que perceber que esses animais, eles habitaram a Terra entre o Triássico, entre o Jurássico e o final do Cretáceo, que eles são extintos, e eles vêm no Cretáceo também, né? Os animais gigantes são extintos no final do Cretáceo aqui. Que isso acontece há 60 milhões de anos atrás. Aí a fauna e a flora ela tem uma mudança radical em nosso mundo, que é a nossa era moderna, ok? Que chega até os dias de hoje, ok? Então veja bem, durante praticamente mais de 500 milhões de anos, o planeta foi habitado por grandes formas de vida, por répteis gigantes, um ecossistema todo montado entre eles. E o ser humano não existia aqui na Terra. Eles viviam um projeto planetário que nós chamamos de Projeto Terra do reino animal. Tá ok? Do reino vegetal e do reino animal, onde em simbiose esses animais sobreviviam. Ok? É um sistema de interrelacionamento. O ecossistema ele é assim, um criando a dependência do outro, para coexistir mutuamente. Né? Você veja, se as abelhas não polinizam as flores, né, você não tem, as coisas não acontecem. Entendeu? Então nós temos todo um ecossistema montado, toda uma ordem montada para que esse ecossistema funcione, a vida funcione. E tudo isso, para quê? Para que répteis? Façam a seguinte pergunta para vocês mesmos. Por que répteis gigantes, como dinossauros, eles vivem no planeta Terra
por mais de 600 milhões de anos. O homem, gente, o homem está aqui na Terra há 40 mil anos. Esse homem moderno, vamos falar dos Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, aquelas coisas que não são humanos, tá? Eles são praticamente macacos ainda inseridos dentro de um ecossistema. Tá? O homem moderno, como a gente conhece mesmo, sem pelo no corpo, tal, essa coisa, ele é muito jovem em nosso planeta. É uma horda de espíritos que é implantada aqui na Terra há provavelmente há 40 mil anos no máximo. Tá, ok? Anterior a isso, nós tínhamos os pré-históricos, vamos assim dizer, os seres que ainda não tinham uma alma tão parecida com os humanos que nós somos hoje, esse chamado homem moderno. Era uma alma diferente que habitava esses corpos. Era uma alma praticamente ainda do reino Deva. Ok? Muito mais parecido com os homídeos, com os macacos, vamos assim dizer, para simplificar o termo, do que com a nossa horda humana mais moderna. Né? Ok? Então, eles têm a sua importância dentro do ecossistema, eles têm o seu processo evolutivo, eles foram projetados, eles foram dirigidos, e as almas desses animais viveram e vivenciaram aqui na Terra as suas experiências. É claro que eles encarnam que nem nós, tá? Durante um período, eles vêm, partem para as estrelas, são transmigrados para os outros orbes, o processo é idêntico ao nosso processo. Em primeiro lugar, uma coisa muito importante que você deve colocar em sua mente é que para efeito cósmico, para efeito espiritual, não existe diferença entre nós e os animais. Todas as almas, todos os seres evoluem no universo dentro de uma ordem comum. Não há preferência, o ser humano é o mais, é o maior, então ele, né? Não. Na ordem cósmica isso não tem sentido algum. Todas essas formas de vida que vivenciam uma experiência na superfície de mundos, elas têm o mesmo padrão de importância para, vamos assim dizer, o divino. Eu já vi tanta bobagem de outras religiões, tanta bobagem dos crentes aí, né? Que falam, não, que Deus colocou os animais na terra para que nós nos alimentássemos, os matássemos, os controlássemos, que eles não têm alma, são seres aí, né? Entendeu? Como se eles estivessem aqui para nos servir mesmo, para dar a sua carne para nós, e a gente se alimentar da morte, da mortandade e do sangue desses inocentes. Então, o que existe, as religiões aí, existe cada babaquice, cada falta de consciência religiosa e espiritual de verdade, né? É aquela velha história, né? Por que será que os católicos, ninguém me explicou até hoje, por que os católicos na quaresma resolvem não comer carne? Tem muitos católicos, não, na quaresma não pode comer carne. E na sexta-feira santa, então, nem pensar. Né? Você está entendendo? Pô, se é pecado comer em 40 dias, por que o resto pode, né? Que pecado é este que na quaresma não pode? Bom, então vamos voltar aqui a entender a chegada do ser humano no meio de tudo isso daí. Então, veja bem, o ser humano, a horda humana de espíritos humanos, já existia na galáxia e em outras galáxias pelo universo, tá ok? Até que teve um conclave nas estrelas e foi decidido nesse conclave, presta atenção, então há um conclave nas estrelas. E esse conclave decide usar o projeto Terra, que já era do reino animal durante milhões de anos. Esse planeta era do reino Deva, vamos assim dizer, de uma classe de entidades espirituais que nós costumamos chamar de animais. Ok? Nesse conclave, usar o projeto Terra para almas humanas. Né? Como nós. Ok? Eu vou dar uma informação hoje para vocês que vocês vão ficar completamente atônicos. Uma informação que vocês nunca tinham noção. Ok? Vocês nunca tinham noção. Porque os répteis, eles tiveram capacidade de evoluir muito mais tempo do que a horda humana. O processo evolutivo deles é muito diferente do nosso. Agora, em outros mundos, você tem os répteis que atingem graus evolutivos até superior ao ser humano. Entendeu? Porque
porque eles têm uma adaptabilidade aos ecossistemas e tudo mais, muito mais poderosa do que o ser humano. Se é só você colocar um padrão de inteligência avançado num réptil, ele vai ter uma capacidade operacional muito grande, né? Então vamos lá. Então, quando isso acontece, na linha do tempo, na nossa linha do tempo, presta atenção, na nossa linha do tempo, eu vou colocar o ano zero aqui, ó, e isso vai dar praticamente uns 40 mil anos antes de Cristo. Tá? A Terra vai começar a receber uma horda de espíritos um pouco diferenciado daqueles primitivos seres que habitavam a Terra, que já estavam sendo preparados corpos e estrutura para receber almas mais avançadas dentro da linhagem humana. Ok? Então, né, nesta época chega um grupo de almas e os engenheiros genéticos, eles precisam fabricar corpos novos adaptáveis a essa alma que vai chegar. Então, pela primeira vez, uma matriz genética vem de fora do planeta e usa-se parte da matriz genética dos seres que já estavam aqui, adaptados ao ecossistema, e eles constroem uma capa, eles constroem uma roupa biológica para a alma usar adaptável a esse ecossistema, adaptável a esse planeta, adaptável a essa estrela, adaptável à energia telúrica da Terra, tudo isso, com chakras alinhados a esse planeta e tudo mais. Ok? Então, e começam então as primeiras encarnações humanas neste período que vai, né, até com muitas experiências variadas, até chegar a um ponto na escala do tempo aqui, que é praticamente, eu vou chamar assim, uns 15 mil anos antes de Cristo. 15 mil anos, tá? 15. Então, praticamente nesse período, as grandes experiências foram feitas, o corpo já começa a ter. Então, mas a interatividade desses caras com o ecossistema aqui é muito primitiva. Tá? Isso aí é coisa da Idade da Pedra mesmo, são aquelas tribos nômades. Né? Vocês já viram aquele filminho que se passa a Era do Fogo, que os caras não tinham descoberto o fogo ainda, viviam em cavernas. Você está entendendo? Então, é mais ou menos esse período aí. Tá, okay? O homem das cavernas, eles não tinham uma linguagem, eles não sabiam falar, não se comunicavam com linguagem, tinham um padrão de inteligência muito baixo, viviam em grupos sociais, tá? Mas não construíam cidades, não tinham habilidades muito sofisticadas para fazer coisas. Né? Até então, nesse período específico, né, vai chegar a primeira horda avançada. É a Horda Atlante. Ok? Mas, veja bem, todas as vezes que você... Enquanto estavam esses caras primitivos aí, eles entraram no ecossistema como se eles fossem, né, praticamente muito parecidos com os animais. Eles tinham hábitos animalescos, comiam, caçavam para sobreviver. Você está entendendo? Tá? E no começo era sem instrumentos, eles não tinham instrumento, tinham lança, flecha, eles não tinham capacidade de criar isso. Isso foi se desenvolvendo com o tempo. Então os primeiros humanos, eles eram muito animalescos, eles sobreviviam, né, praticamente com as suas próprias mãos. Entendeu? E era um período difícil para eles. Então eles interagiam com os animais, eles também eram comidos pelos animais, eram mortos pelos animais. Eles viviam essa simbiose muito primitiva. Mas a partir do momento que começa então a chegar uma horda avançada, né, aí começa o grande conflito. Porque todas as vezes que você traz uma horda avançada, porém de almas avançadas, porém de baixo nível moral, extremo baixo nível moral, vai acontecer exatamente isso, o que nós estamos vendo hoje aqui. Lá no começo da Atlântida aconteceu isso. Essa horda de espíritos, elas não vão respeitar em maneira nenhuma a ordem evolutiva dos animais. Não vão. Eles vão entrar,
vão tomar conta do pedaço como se fossem os todos poderosos, certo? Vão escravizar os animais, escravizar os humanos com menos capacidade mental e intelectual, porque quando esses humanos começam a chegar, os mais avançados, eles começam a se misturar com os mais primitivos que existiam. E aí começa, então, né, uma lei do karma muito pesada. E essa lei do karma, para a raça humana, começa a se criar os grandes conflitos. E, neste palco, está o reino animal em volta, sofrendo todas as consequências de interagir, de uma interatividade com os seres humanos. Tá? Só que isso era um projeto evolutivo para ambas as espécies. Certo? Tanto o homem iria enfrentar um ecossistema pesado, denso, difícil, quanto os animais também iriam enfrentar um novo desafio, um grande desafio, que é uma raça de predadores muito grande, muito mais poderosa do que os predadores naturais que existiam dentro do ecossistema que eles estavam acostumados a viver. Você tem que entender o seguinte, que naquela época antiga, os Velociraptors, os Tiranossauro Rex, eles eram grandes predadores. Eles viviam, comiam, se alimentavam dos outros animais. Mas, é claro que eles não destruíam o planeta, né? Eles não acabavam com o mundo em função disso. Ao contrário, né? A Atlântida chegou num nível que eles foram para uma guerra nuclear sem precedentes. Eles destruíram o planeta em todos os sentidos. A civilização humana, toda vez que o humano chega no ecossistema, dá zebra. Toda vez que uma horda humana entra, ele devasta com totalidade os planetas densos por causa da baixa moralidade que essas almas trazem com elas. E os planetas muito densos também vivenciam experiências muito densas. É claro que a alma dos animais, após a morte, eles também vão para o plano astral e eles passam por um processo evolutivo, de uma linhagem evolutiva muito diferente da linhagem da horda humana. A horda humana, ela tem um padrão de inteligência. A horda dévica, ela tem um outro padrão de inteligência diferente do humano, ok? A horda dévica, ela trabalha muito mais um processo de alma grupal, por exemplo, um formigueiro, um enxame de abelha, sabe, os golfinhos, as baleias que vivem juntos, têm uma irmandade. Eles funcionam mais como alma grupal do que alma individualizada nos corpos, como é o ser humano já numa alma mais individualizada em seus corpos. Tá? Então, eu quero que vocês compreendam que realmente a interatividade ela acontece no baixo nível moral das almas encarnadas. Por isso, tanto lá na Atlântida como nos dias de hoje, nós que amamos os animais, nós sofremos muito em ver, né, o maltrato, a mortandade e a utilização do reino animal como produto de consumo, como produto monetário, como veículo de enriquecer milhares de pessoas. Tudo aquilo que eu sonho e que você que está me ouvindo sonha, de nós termos uma interatividade mais harmônica, mais amorosa com o reino animal e deixar simplesmente que eles evoluam sem a nossa intervenção, muito pelo contrário, nós auxiliarmos os animais em seu processo evolutivo, né, ainda está um pouco longe de acontecer. Só na Era da Luz, quando nós entrarmos na Era da Luz, definitivamente, isso, se não levarmos o nosso planeta a um conflito nuclear e a uma guerra sem precedentes, aí a gente destrói tudo. Aí a gente faz o repeteco de Atlântida e todo o reino Deva que está aqui sofre total consequência de nossa iniquidade. Ok? Então, nós temos que lutar intensamente, não só pela evolução da raça humana, mas pela evolução de nossos irmãos que está evoluindo junto conosco neste planeta, que também estão vivendo experiências para suas almas, para suas próprias consciências e para o seu processo evolutivo na superfície deste mundo. Então, vamos analisar os dias de hoje. Então, claro, termina essa fase da Atlântida, entra na Era da Luz, depois o planeta é usado novamente para a lei do karma, que é a nossa geração. Então, vamos pensar aqui, né? Agora, uma coisa nós devemos parar para pensar.
Da mesma forma que os projetos humanos, presta atenção, isso você tem que encarar com realidade. Da mesma forma que os projetos humanos têm um começo, meio e fim, como no caso da Atlântida, que 15 mil anos antes de Cristo, eles começam a receber uma horda de espíritos muito avançados, ou seja, 20 mil, eles começam a receber 20 mil, que são os exilados de Capela, aquela coisa toda, os anjos decaídos, a expulsão do paraíso, tudo isso, que está nas tradições esotéricas mal interpretada. Esses espíritos vêm passando por um processo evolutivo até chegar no auge da Atlântida. No auge da Atlântida, há 12 mil anos atrás, acontece uma grande guerra nesse planeta. O planeta é devastado por armas de grande porte, de armas de destruição em massa, muito mais poderosa que a arma nuclear, e praticamente o planeta reage com processos geológicos sem precedentes, rachando e destruindo praticamente grande parte da forma de vida desse planeta. Então veja bem, as catástrofes com o ser humano, gerando um apocalipse planetário, não só para o reino humano, mas para a horda animal e dévica também, isso aconteceu. Só que, lá atrás, há 60 milhões de anos, antes de existir qualquer ser humano na Terra, os répteis gigantes dominavam, o Tiranossauro Rex era o maior e tudo mais, mas aí praticamente se chega a um fim de um projeto evolutivo desta ordem dos répteis gigantes aqui na Terra e, entre aspas, né, um asteroide gigante bate na Terra e causa uma extinção em massa de toda a ordem dévica nesse planeta. Na verdade, é o fim de um processo evolutivo, o fim de um projeto planetário para aquele grupo de almas que estavam utilizando os corpos dos animais. Você sempre tem que pensar dessa forma, tá? Os animais, assim como nós, têm almas, e a morte é a libertação da matéria de seus espíritos. Não é diferente de nós. Portanto, quando houve o desastre em massa, a extinção dos répteis no final do Cretáceo, 60 milhões de anos atrás, isso é um projeto das estrelas. É claro que os comandantes estelares estavam sabendo, porque para os comandantes estelares a coisa mais fácil para eles é desviar asteroide e não deixar bater na Terra. Tá? Essa operação é simples para eles. Mas se está projetado um final de um ciclo evolutivo no planeta, né, então todas aquelas almas terão que partir para um processo evolutivo cada vez maior, cada vez mais diferenciado. Nós nunca devemos pensar em morte planetária, em morte do corpo, como o fim de uma jornada, tanto para nós quanto para os animais, ok? Não é isso. Após o afundamento da Atlântida, após a Era da Luz de Atlântida, há mais ou menos, na linha do tempo, há 8 mil anos antes de Cristo, né, o ano zero, e os dias de hoje, então começa a chegada, né, de novas almas. Nesse período aqui, começa a chegada de novas almas humanas. Uma coisa que vocês não sabem é que quando a Atlântida afundou, explodiu, praticamente 80% do reino animal foi embora. Viu? 80% do reino animal que existia na época da Atlântida desapareceu do planeta, porque foi uma catástrofe sem precedentes. Mas, após a entrada na Era da Luz, né, em plena Era da Luz, o Comando Sideral, ele repovoou o planeta com uma nova ordem evolutiva dévica também. Inicia-se um novo projeto dévico com muitas mudanças, né? E animais modernos que não existiam na antiguidade começam a existir. A Era da Luz traz animais novos, traz animais que não existiam lá atrás, porque eles podiam fazer experiências genéticas muito mais avançadas, preparar corpos muito mais avançados para almas conectarem. Olha, os darwinistas, que me perdoem, mas os darwinistas, eles não entendem essa parte espiritual. Para eles tudo é uma evolução natural, biológica, não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Então, os darwinistas que me perdoem, mas a evolução biológica, ela não é uma coisa natural. Ela sempre está intimamente conectada ao comando sideral. O comando sideral implanta formas de vida. Ele cria novas formas de vida biológica. Porque almas diferenciadas vão usar esses corpos para viver experiências na superfície da Terra. Então também uma horda de animais
novos foram trazidos para a Terra. Certo? Para viver experiências conjuntas conosco. E aí nós temos esse reino animal que nós conhecemos nos dias de hoje. Tá, ok? Atlântida, os Atlantes criaram muitos animais novos que não existiam na nossa natureza anterior. Tá? E essas almas, então, vão ser trazidas de fora pelo projeto Terra do reino animal, que está em conjunto com o reino humano. Então, nós começamos a conviver novamente esse período primitivo da Terra. Então, praticamente nesses períodos mais primitivos aqui, né, sem tecnologia, sem nada, nós éramos muito parecidos com animais, cara. As nossas atitudes eram totalmente animalescas. As nossas almas, as almas que vinham aqui, eram almas de baixo cunho moral, eram almas extremamente primitivas, extremamente densas. Elas encarnavam, só queria poder, fama, guerrear, e sabe, e aquela coisa toda. Muito poder envolvido com sexo, aquela coisa toda. Isso foi perdurando até praticamente os dias de hoje. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que no meio disso tudo, sempre almas mais evoluídas, almas, espíritos encarnam para fazer um resgate, almas para preparar, para tentar mudar um pouco a estrutura dessa ordem evolutiva. E claro, durante todo o tempo, os animais, para nós, para nossa ordem evolutiva, não tinha valor nenhum. Tá? Então, os animais sempre foram encarados, né, não quer pela ciência, quer pela religião que existia, né, elas sempre foram encarados como objetos sem almas para serem usados e escravizados pelos seres humanos. Né? Quer sejam para servir de alimento, né? Quando o homem começa a criar rebanhos, começam a criar carneiros, desde a época de Jesus, né? Os pastores de ovelhas, começam a criar os carneiros como alimento, e não simplesmente permitindo que a sua evolução acontecesse natural, não, eles eram um produto, eles eram alimento, né? E eles eram encarados dessa forma. Por quê? Porque as almas que estavam vivendo naquela época eram almas densas, primitivas e completamente com baixa moral evolutiva. O que eu acabei de repetir para vocês é o mesmo que está acontecendo hoje. Hoje existe na Terra um grande número de almas ainda com baixa moral, primitivas, com alto nível kármico pesadíssimo. Portanto, a sua relação com os animais é a friboi, cara. A relação com os animais é produto, os animais é dinheiro, os animais é comércio, é o agronegócio. Agronegócio, tanto faz a agricultura como a agropecuária. Né? Então nós temos um grupo de animais aí, né, na natureza, que tem uma carninha gostosa, que dá aquelas coisas todas para nós, então esses animais são produtos. É claro que tem aquela outra classe de animais que a gente chama de animais selvagens, o leão, o tigre, que, né, ninguém vai comer carne de tigre, ninguém vai criar tigre para sacrificar e comer, porque o bicho pega, né? É fácil você dominar um boi, um búfalo, né, um porco, que você escraviza ele com muita facilidade. Mas mexer com tigre não é tão fácil, não. Mexer com um leão para escravizar, ele te come inteiro. Né? Então, nós passamos a perceber que os animais carnívoros, eles não são muito atrativos para nós, né, para nós comer eles. A gente tem uma segunda geração, que é os herbívoros, que é os animais aí que nós chamamos de que tem uma carne boa para comer, aquela coisa toda. Tal. Então, a nossa relação atual com os animais, tá, é puramente primitiva, não mudou nada nesses milhares de anos que a ordem humana está vivenciando na Terra. Por quê? Porque o ser humano é um animal primitivo, denso e de baixa, mas baixa moral. Por isso ele carrega esse fardo na superfície da Terra. Por isso ele carrega esse karma pesadíssimo na superfície desse mundo.
Ok? Então vocês têm que se conformar com isso. No entanto, é claro que encarnada em nosso meio, hoje em dia, né, nos dias de hoje, existem muitas almas, né, muito evoluídas, né, que vieram de fora, que encarnaram de fora. Nesse último século veio bilhões de almas trazidas de outros mundos, de outros orbes, com um grau de consciência evoluídas. E sabe por que muitos de vocês, eu vou fazer uma revelação agora, que muitos de vocês não vão gostar. E muitos de vocês não vão concordar. Mas infelizmente está na hora de eu revelar muitas coisas que eu não revelava lá atrás. Grande porcentagem das almas que estão encarnadas nesse último século, eu já falei para vocês, estão encarnadas pela primeira vez na Terra. Eu tenho 6,5 bilhões de almas encarnadas pela primeira vez na Terra. Ok? Muito bem. Mas, grande parte dessas almas, elas são oriundas de projetos planetários onde a Horda Dévia é muito evoluída. Ou seja, nós temos misturado aqui em nós almas dévicas evoluídas que se misturaram com a horda humana. Eu já falei entre linhas quando eu dei uma palestra aqui sobre a síndrome de Down, né? E eu falava que a síndrome de Down não é uma doença, é simplesmente um projeto planetário onde um corpo específico foi projetado para um tipo de alma específica usar. Essa alma específica é uma alma dévica, que ela está se misturando com o reino humano, o nosso reino, para nós interagirmos, para nós podermos vivenciar uma experiência e eles também vivenciaram uma experiência conosco. Isso é um tipo. Porém, nós temos um grupo de almas dévicas que são muito avançadas. Eles são muito mais avançadas moralmente do que os homens comuns que estão aqui. Então, esta alma que é dévica, quando ela experimenta um corpo humano, ela é muito superior. Ela não tem baixa moral. Ela não tem baixa estirpe. E ela vem com um olhar para o reino inferior, para o reino que a gente chama de inferior, que não é inferior. Tá? A gente olha para o reino animal, para a floresta, para a natureza. O olhar é um olhar totalmente novo dessas almas. É um olhar de amor, é um olhar de solidariedade, é um amor de respeito, de carinho, que é o que muitos de vocês que estão me ouvindo têm. É que você não sabe quem você é de verdade. Por que você traz tanto carinho, tanto amor aos animais, e o vizinho do teu lado dá veneno e mata os animais, que não é um filho da puta. Vamos falar assim o termo. Quando a gente vê isso, a gente quer desganar o desgraçado. Né? Quando alguém dá veneno para um gatinho, dá veneno para um cachorro, você quer desganar o filho da puta, você quer matar o desgraçado. Que o ódio que a gente tem quando alguém maltrata uma coisinha tão bela, tão meiga, tão indefesa, que são esses seres nas mãos dessa raça humana densa e primitiva. Isso é porque você é uma alma diferenciada. Você é uma alma que vem de um padrão evolutivo pela galáxia muito diferente dessa horda humana primitiva que está instalada neste orbe planetário extremamente denso e kármico, de almas muito de baixa moral, de baixa estirpe, com um padrão de intelectualidade falso, que não consegue enxergar o óbvio, que é vivenciar o verdadeiro estado de amor para com os outros seres que nos circundam. Tá? Então isso é muito sério. Então, agora nós vamos começar a construir uma ideia nova, né? Que é uma coisa muito séria, que é o karma humano adquirido em função da relação com o reino animal.
animal. Então, animal. Bom, pessoal, vamos supor. Eu vou explicar uma coisa importante para vocês. Esta minha gatinha, ela é minha filha. Eu considero ela minha filha. Ela não é um animal para mim. Para mim, ela é um ser senciente, é um ser com extrema luz, com extremo amor. Agora, você imagine se alguém entra na minha casa e, por maldade, simplesmente maltrata ou mata esta minha filha, porque eu a considero minha filha. Do meu ponto de vista, esse ser matou um ser humano. Matou um ser senciente. Matou um ser de luz. Se ele tivesse entrado na minha casa e matado a minha mãe, meu irmão ou qualquer outro ser humano, vocês acreditam que para o conclave estelar, para o comando astral Terra e para o conselho kármico Terra, o crime é considerado o mesmo? Vocês sabiam disso ou não? Matar uma criatura como essa gera um karma idêntico a você matar um ser humano. Vocês não sabem disso. Então, muitos de vocês que estão me ouvindo, que vocês maltratam animal, abandonam animal, comem animal nas suas festas, se lambuzam de sangue escorrendo pela boca, porque é isso que acontece. Não adianta você pintar a carne, você tirar o sangue dela, cozinhar ela e depois comer, porque energeticamente, vibracionalmente, o sangue está correndo pelos seus lábios, pela sua boca, como se você tivesse mordido aquele animal vivo e aquele animal estivesse gritando ao som de suas mandíbulas. E o sangue escorrendo pela sua boca, parecendo um grande vampiro quando morde o pescoço de sua vítima, bebendo sangue desses inocentes. Então, é extremamente isso que acontece. Não adianta você fantasiar. Não adianta você botar cebola, alho, tomate. E não adianta também você entrar num restaurante, comer tudo aquilo pronto, e você não viu a morte, você não viu quem matou, você não viu quem torturou, quem criou esses seres para você estar comendo ele. Você é tão culpado, tão criminoso, tão agente kármico, como toda essa coisa construída em torno do massacre dos animais. Então isso gera um karma pesadíssimo para você. Aí não adianta, aí você pega um câncer de estômago, você pega um câncer de intestino, aí você vai no centro espírita para ser curado. O plano espiritual, fecha os olhos para você. O plano espiritual fala, é kármico, você plantou, você vai colher. E as pessoas não têm nem a consciência que plantaram esse karma pesado para si. Em função de utilizar esses seres sencientes, essas almas, esses espíritos, como ferramenta de massacre e execuível do seu mal. E ele retorna. Retorna. E retorna feio. Feio. Eu já vi isso acontecer na minha vida e eu vou contar só um caso para vocês. Eu tinha um vizinho, não é na casa onde eu moro, mas eu tinha um vizinho há um tempo atrás. Eu tive que mudar, porque minha casa estava em reforma, eu tive que mudar, alugar uma casa, e tive que levar todos os meus gatos. Aí, o cara que morava em frente à minha casa, ele tinha fama de não poder nem ver cachorro, não poder nem ver gato. Se ele visse, ele envenenava, ele matava. E a ponto de chegar o meu gato que não saía da minha casa, ele chegar na minha casa e jogar veneno dentro da minha casa. Ele matou todos os gatos da vizinhança. Ele foi matar gato de uma mulher que estava a 2 quarteirões da casa dele. Esse cidadão criou uma energia tão ruim, que um belo dia, olha o que aconteceu com ele, presta atenção. Tá? Ele escutou uma briga de gato no telhado da casa dele, com toda a sua maldade, com toda a sua ira, ele pega um pedaço de pau, coloca uma escada e vai subir no telhado para matar esse gato. O que acontece? A escada cai, ele bate a costa, a coluna, está paraplégico, até hoje numa cadeira de roda. Tá bom? O karma vem. A maldade vem. Plantada, a maldade é colhida. Você está me entendendo? Então não importa para quem você está fazendo o mal.
O karma é contado a dedo no mundo espiritual. Lá não passa nada. Cada mal que você faz tem um valor lá em cima. Cada dor que você proporciona a um animal é a mesma dor se você estivesse se proporcionando a um ser humano. Porque eles são tão conscientes quanto nós. Eles sentem dores, eles sentem solidão, eles ficam depressivos, eles ficam angustiados. E isso vocês não têm consciência. Então aquela vaquinha que está no campo lá, ela também entra em depressão, ela entra em angústia, quando ela perde o filho, ela fica muito triste, e quando sabe que vai ser morta, ela fica muito entristecida e muito revoltada com o reino humano, porque ela não merecia isso. Ela é um ser que veio a esse planeta para viver a sua vida natural e morrer quando tivesse que morrer de forma natural. Não para ser escravizada, usada e massacrada por essa ordem. Então, nós fizemos isso. A humanidade tem um karma pesadíssimo para com esse reino animal. E enquanto isso não mudar, os humanos não evoluem. Doenças e cada vez mais doenças sofisticadas irão surgir, vírus cada vez mais sofisticados irão surgir, que a nossa moderna medicina não vai poder controlar. Vocês estão vendo surto de febre amarela, surto de dengue, surto disso, isso se chama vingança do reino Deva. Tá? Porque nós plantamos, destruímos o ecossistema, e isso se volta contra nós. É uma arma que o reino Deva tem para contrabalançar e nos atacar. Ele nos ataca de muitas maneiras. Tá? Ele nos ataca de muitas maneiras. Eles têm muita maneira de se defender. E a defesa vem em forma de um processo coletivo, de um karma coletivo. A natureza se revolta. Ela se revolta mandando as suas armas. Mosquitos, infectados e tudo mais, para se defender dessa atitude de baixa moral e de baixa índole gerada pelos seres humanos. Tá ok? Então, nós estamos vivendo uma época no planeta em que nós temos duas forças nesse nosso mundo. Nós temos um grupo que eu vou chamar de grupo A, e um outro grupo, eu vou separar em dois, poderia separar em mais, mas para facilitar o entendimento, grupo A e grupo B. O grupo B é constituído de forças involutivas, compostas de almas de baixa moral, de baixa estirpe, de baixo escalão vibratório, acumulando um karma pesadíssimo e denso, tá? Trazidos de outros mundos e acumulados ao longo da jornada de encarnações nesse mundo mesmo. É essa massa coletiva que nós estamos vendo no mundo, que não liga para nada, não liga para ninguém, não está nem aí com nada. E um grupo A, que é um grupo que não é muito grande, mas é um grupo que nós chamamos de forças evolutivas. Então, essas forças evolutivas, elas têm um padrão vibratório completamente diferente, um grau espiritual completamente muito mais avançado, e a sensibilidade dessas almas é que provocam todo o veganismo, todo o vegetarianismo e todo o processo de relação harmônica com o reino dos animais e luta pelos animais. É aqueles que trazem os animais para suas casas, é aqueles que passam a amar a natureza. Né? Por exemplo, o meu amor que eu tenho pela minha gata é o mesmo amor que eu tenho para um tigre, para um leão, sabe, para um porquinho, para um animal da natureza. Sabe, na minha chácara, eu trato dos animais, eu trato dos passarinhos, eu ponho comida para os passarinhos, eu crio uma harmonia, eu boto casinha para eles criarem, para os passarinhos criarem, eu planto um monte de fruta que eu não vou comer, mas eu sei que é para eles comerem, para o ambiente ficar propício para eles e para nós criarmos uma harmonia saudosa entre nós e o reino animal. Então, eu nunca vou lá na minha chácara, por exemplo, na nossa chácara, no nosso ashram, fazer as coisas pensando só em mim. Eu faço as coisas pensando nos meus cães, no bem-estar dos nossos cães, no bem-estar dos passarinhos que estão soltos ali. Tá? Então, nós estamos vivendo e gastando. Mas você vai gastar dinheiro para fazer essas coisas? Claro que vou, e todo o dinheiro que eu tiver eu vou gastar em prol da natureza, em prol dos animais, em prol dos seres vivos que estão convivendo ali comigo. Então, aonde eu estiver, eu vou conviver com os animais felizes, bem alimentados, aquilo que eu puder fazer por eles. Tá? Meu carro, sempre eu tenho saco de ração de gato e cachorro no meu carro.
Aonde eu vejo um cachorrinho passando fome na rua, a gente vai lá, para, dá um pouquinho de comida, faz o que a gente pode. Né? E isso vem de uma índole de quem? De uma energia evolutiva. Eu tenho uma frase que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. A minha frase é essa. Se você não gosta de animal, pode ter certeza que você é um ser muito ruim. Você é uma alma muito primitiva e muito densa e merece o sofrimento que você está vivendo nesse mundo. Tá? É inconcebível por uma alma evoluída não se sensibilizar com o reino animal. Vocês veem muitas pessoas intelectuais, inteligentes, certo? Mas usam inteligência por uma besteira total, por uma primitividade total. Ele não tem sensibilidade em outras áreas. Você não pode julgar uma pessoa mentalmente inteligente como sendo ela evoluída. Né? Existem muitas pessoas mentalmente inteligentes que usam essa inteligência de uma forma totalmente densa e amoral. Imoral, completamente imoral, quer dizer. Entendeu? Nós vimos tantas guerras, nós vimos tantos massacres dos seres humanos por ideais tão babacas, né? Por ideais de poder, de dominação, de ideologias tão excluídas que nunca levou ninguém a nada. Ok? Só a necessidade do poder, a necessidade de matar o outro para impor as suas ideias. E nunca pensando numa harmonização, no equilíbrio. Agora, os animais então, né? Se o ser humano massacra ele mesmo, massacra o seu próprio semelhante, os animais para ele é massa de manobra, é comida. Né? Então, infelizmente, né, nós temos que entender que os animais, eles têm uma importância muito grande em nossas vidas. Quando a gente rompe esse elo, nós vamos sofrer as consequências da natureza. A quebra do ecossistema vai trazer doenças inexplicáveis para nós. Porque o reino Deva se vinga, ele também está lutando pela sobrevivência. E ele vai mandar suas armas em cima da gente. Os micro-organismos, bactérias, vírus e tudo mais, eles também são seres que querem sobreviver e querem evoluir. De uma certa forma, ele se hospeda. De uma certa forma, ele é um elemento de vingança do próprio reino Deva para contra a ordem humana. Para contra esse corpo que foi projetado para receber este karma que nós próprios plantamos. Então, o plano superior podia projetar um corpo, primeiro, que não envelhecesse, que não ficasse doente, e que não ficasse doente e não sentisse tantas dores e tantas coisas assim. Mas, no entanto, o projeto é kármico. Então, essas almas que têm uma condição imoral na sua consciência, elas vão sim receber todo o elo kármico que elas estão plantando e toda a ação do reino Deva, do reino animal, contra ela. Certo? E não tem remédio que cure. Quantas doenças, quantas pessoas não sofrem nos leitos de hospitais e morrem à míngua? Mas passaram a vida comendo carne, passaram a vida maltratando os animais, não ligando nem um pouco pelos animais, pensando só em si mesmo, no seu ego e tudo mais. E é claro, as consequências vêm. E de uma maneira que você nem sonha que isso vem por causa daquilo específico. O ser humano é tão ignorante que ele não consegue entender que às vezes uma doença e uma dor que ele está sofrendo em determinado momento da vida dele é consequência da sua interação com o reino Deva, com o reino dos animais. Então, por isso, quanto mais amor você plantar, quanto mais carinho você vivenciar, mas não pode ser falso, ele tem que ser verdadeiro. Tá? Não adianta aquele negócio, eu vou fazer caridade porque senão não vou para o céu. Mas aquela caridade, sabe, faz por obrigação e não por verdadeiro estado de amor. Então, o amor aos animais, o carinho, você trazer os animais. Olha, eu tenho 25 gatos aqui na minha casa. Eles não aparecem todos aqui na frente da câmera, aqui parecem uns 3 ou 4. Tá? Mas eu tenho uns 25, eu vou dormir, 6 gatos na minha cama, eu tenho que separar a cama, porque eu falo que a cama é deles. Eu não sou o dono da cama, eu tenho que achar um espaço para me deitar entre eles, né? E aí eles vêm tudo em cima da gente. E é frio, então aí você está lascado, ele vem tudo em cima mesmo, né? Mas um amor e carinho maravilhoso. Eu sou sozinho mesmo, né? Não tenho namorada, não tenho nada, então meus gatos que fazem a minha companhia. Lá no Ashram, aqui no sítio, que é aqui na cidade, o estúdio nosso na cidade. Aqui no nosso Ashram nós temos 8 cachorros, 8 cães. Né? Mais de todos os passarinhos soltos na natureza, os animais que andam por lá tal, e a gente não mata nada.
Nem aranha a gente mata, a gente pega a aranha e leva ela no cantinho dela, lá para ela ficar no meio da floresta. Lá em São Tomé das Letras nós temos mais uns 7 cachorros. Esse final de semana mesmo, né, nós resgatamos um pequenininho, pretinho, todo fraco, magrinho. Estamos cuidando dele lá, quem quiser adotar ele, pode adotar. Tá, que o nosso Ashram também faz as adoções, promove adoções, né? E a gente está cuidando de um cachorrinho pretinho, todo mirradinho, todo fraco, quase morrendo. A gente resgatou ele na estrada, está cuidando dele, o veterinário está cuidando dele direitinho, e a gente já está colocando ele para doação em São Tomé das Letras. E lá em São Tomé a gente tem um monte de gato também, solto em volta da casa, lá, tá? Os cães ficam no canil, um canil bem grande, que eles ficam bem espaçoso, tá? E aqui em Limeira, como acham, é todo cercado de alambrado, eles ficam soltos, né? Ficam praticamente num alqueire de terra solto, correndo para baixo e para cima. Então, quanto mais amor você proporcionar aos animais, mais esse amor vai entrar dentro de nós. Nós vamos vivenciar esse amor. Porque às vezes o ser humano, para ele amar o próprio ser humano é difícil, porque o ser humano está num puta conflito com o ser humano. Às vezes você tem uma namorada, hoje você ama, você beija ela, mas às vezes você está numa encrenca, numa briga com ela desgraçada e quer separar e vai cada um para um lado. Casais que se casam, no começo aquele amor, mas depois entra numa briga, um quer ver a cara do outro, e aquela coisa toda, né? Você está entendendo? É muito difícil você estabelecer um laço real de amor, de confraternidade com o próprio ser humano, porque nós estamos num conflito muito grande. Nós estamos num planeta onde os níveis de consciência são muito diferenciados e o conflito é inevitável. Mas os animais, por exemplo, então eles trazem uma oportunidade de nós treinarmos esse processo do amor. Você os abraça, você os carinha, você cuida deles. Muitos animais abandonados na rua, sofrendo, arrebentado, cheio de bicheira. Porra, é tão triste ver isso, é tão fácil você pegar esse animal, cuidar dele um pouquinho, melhorar ele, arrumar um lar para ele ficar, uma casa. Quanta gente não faz esse trabalho doloroso de tirar dinheiro do bolso que não tem para cuidar desses animais. Então essas almas, pode ter certeza que ela vai ter seu lugarzinho no céu lá. Tá? O reino Deva, olha, o reino Deva, eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. O reino Deva, no plano astral, ele é muito mais poderoso do que o reino humano, em termos de consciência e elevação espiritual. Então, quando você se filia ao reino Deva, quando você conecta às forças dévicas da natureza, você não sabe o quão ajuda e quão força você terá do plano superior, do plano espiritual. E vou contar uma coisa. Sem contar que raças extraterrestres que operam aqui na Terra com alta tecnologia, eles têm ascensão evolutiva no reino Deva. Então eles têm essa conexão com o reino espiritual dos Deva, com os animais aqui da Terra e tudo mais. Então, portanto, se você é um ser que ama, cuida, ajuda os animais no seu processo evolutivo, você vai ter todo o carinho, todo o amor dessas forças extraterrestres conectadas com a evolução dévica. E você vai ter uma proteção incansável, você vai ter uma conexão com forças evolutivas muito avançadas de nosso universo, de nossa natureza. Então, os animais, eles têm toda uma energia linda e maravilhosa, principalmente os pets domésticos, que se aproximam de nós, têm esse processo de domesticação, têm esse processo de acolhimento, os cães, os gatos, porquinhos. Se você pegar um porquinho, cuidar dele, ele fica dócil que nem um cachorrinho. É só você ter uma experiência. Pega uma galinha, você cria galinha, você queria ficar andando, a galinha vai atrás de você, ela fica tua companheira. Sabe? Os animais todos podem ser tratados, né, cuidados com muito amor e carinho, e eles vão retribuir esse amor e carinho, porque eles são seres com almas, com espíritos e com vida. Tá? E nós só temos a ganhar com isso. Nós vamos ganhar o crescimento espiritual, nós vamos evoluir nessa nossa relação com as forças vivas da natureza. Ok? Então é isso. Perguntas? Fiquem à vontade. Professor, nós temos várias perguntas aqui. Vamos lá. A gente gostaria de começar com uma pergunta relacionada às pessoas que dependem do cultivo, né, de animais. Eles trabalham, a sustentação da família seria o cultivo desses animais. Como fazer com essas pessoas que têm esse tipo de renda? Cara, é triste. É triste quando você constrói a sua vida em função do sofrimento de outras
vidas, de outras formas de vida. Infelizmente, eu tenho que ser duro com você. Infelizmente, eu não posso passar a mão na tua cabeça e dizer, não. Infelizmente, cara, você tem que acordar. Você tem que acordar e fazer mudanças na sua vida. Você tem que parar de explorar esses animais. Você tem que parar de usar esses animais como ferramenta econômica para o teu sustento. Tá? Tem tanta coisa boa para fazer nesse mundo, para a gente deixar para a humanidade e fazer o nosso sustento. Como o Buda dizia, né? O caminho espiritual ele precisa também de bons meios de subsistência. Você não pode sair escravizando os animais só porque meu meio de vida, certo? Cultivar galinha para matar, certo? Cultivar boi para matar, para mandar para o matadouro depois. Pô, isso são gente que não tem consciência espiritual. Porque o dia que você começar a ter a consciência espiritual de verdade, você não faz mais isso. Você muda de vida. E todos vocês têm a capacidade de mudar de vida. Não vai me falar, mas eu fiz a vida inteira, meu pai fez, meu avô fez. Muda. Você pode mudar a sua vida a qualquer momento. Não é porque alguém massacrou no passado que você vai continuar fazendo, porque você acha que não tem outra forma de existir. Eu não vou passar a mão na cabeça de vocês, não. Tá? Infelizmente, eu vou ser duro com vocês e falar, mude de vida. Saia desse buraco que você mesmo se enterrou dentro dele. Professor, algumas pessoas queriam entender a lógica em relação ao fato de nós não comemos a carne animal, porém eles comem entre si. Qual seria essa lógica, espiritualmente falando? A lógica é o seguinte, o processo evolutivo deles, o processo kármico deles é diferente do nosso. Por quê? Porque os animais, eles não têm uma mão, uma inteligência para ir lá plantar, para ir lá preparar uma comidinha diferente. Eles não têm. Você pega um cachorro, você pega um tigre. Eles foram projetados para comer carne. Eles foram projetados para comer os outros animais. O intestino dele é de carnívoro, tudo é de carne. Então ele é um animal carnívoro. Então a relação deles com o meio ambiente, com o ecossistema, é uma relação de autossustentabilidade. Certo, ele vai comer os outros animais, ele vai matar, ele vai caçar. É a natureza deles. Ok? Eles não têm outra forma inteligente, eles não têm uma inteligência para mudar esse padrão. Eles foram projetados para agirem dessa forma. Isso é um projeto do projeto Deva Animal. Você está entendendo? Mas você tem que entender que eles são almas. Quando eles vão para o astral, eles não ficam comendo um ao outro lá. Porque eles não precisam desse alimento, né, proteico, como nós estamos aqui embaixo. Então, é uma experiência entre as hordas dévicas, de relacionamento, de conflito. Mas aqui acontece a mesma coisa, cara. O ser humano, ele só não come o outro ser humano, mas ele faz tudo de ruim com o outro ser humano. Ele só não come. Né? Agora que tem umas tribos de antropofágicos que comia, né? Isso era normal para eles. Vamos fazer um churrasquinho do nosso inimigo. Vamos comê-la. Tava legal. Agora, isso o homem fica indignado quando alguém é antropófago, né? Come a carne humana. Mas eu garanto para vocês, se o cara preparar uma carne humana, com cebola, sal, cebolinha, salsinha, cachaçar bem, e der para você comer, você lambe os beijos e acha ótimo. Mas depois que falaram que você comeu carne humana, você fica louco da vida. Então tudo é uma questão de ética, apenas ética, uma moral lá embaixo, né? Eu não vejo diferença nenhuma em comer carne humana e comer carne dos animais. Para mim não muda nada, certo? A bestialidade é a mesma coisa. Então vocês têm que entender que o reino animal, eles estão numa ordem evolutiva, num projeto evolutivo diferente do nosso, tá? Nós temos um inteligente, nós temos as mãos aqui, ó, nós podemos plantar, nós podemos usar, nós podemos fazer escolhas. Os animais não podem fazer escolhas, eles não têm como escolher, tá? Essa é a grande diferença. Professor, os seres humanos já viveram na matéria como animais antigamente? Provavelmente. Provavelmente isso que a gente chama de horda humana, hoje, num passado distante, elas poderiam ter vivido de forma a habitar reinos dévicos também. Certo? Eu estou falando para vocês que almas encarnadas hoje aqui em nosso mundo, muitas almas vieram de reino dévico, de outros planetas. Eu não acabei de falar que o síndrome de Down, eles são espíritos que estão ali, mas eles são seres avançados, de um certo grau de inteligência, mas de planeta aquático. Como se fosse, por exemplo, pegar um espírito de golfinho e encarnar-se no reino humano, dando a ele padrão de fala, de inteligência e tudo mais, você está entendendo? Okay? Só que tem, por exemplo, autistas, tem uma série de classificação de autistas que a ciência não consegue classificar. Quem é aquele cara que está ali? Por que ele não se comunica? Por que ele não fala com a gente? Por que ele não quer? Está fora do padrão?
Porque aquela alma que está ali não é um defeito cerebral, não é um problema cerebral, é um problema da consciência instalada ali, da alma que está operando ali. Ela tem um padrão de lógica completamente diferente, de interrelacionamento completamente diferente. Eles não vão entrar no nosso universo. Então, isso acontece muito na Terra já há muito tempo e a gente não sabe lidar com isso. E a gente não entende que isso são conexões dévicas entre nós. A pergunta é por que os animais sofrem tanto? Por que eles foram colocados nesse planeta para sofrer dessa forma? A questão do sofrimento e do não sofrimento tira a ordem humana, tira o ser humano daqui. Como eu falei para vocês, vamos analisar o período Jurássico, por exemplo. Não tinha ser humano aqui. Eles viveram 600 milhões de anos sem nós aqui. Então nós não somos diretamente a causa do sofrimento animal. É um projeto planetário, onde as almas que estão vivenciando naqueles corpos estão vivendo uma experiência. Essa experiência, tanto ela é antropofágica, ela é autodestrutiva, quanto uma experimentação num plano denso da natureza, onde os seus instintos mais primitivos são colocados à tona. Eles vêm à tona. O ódio, a raiva, a briga, a sobrevivência. Os animais estão vivenciando isso todos os dias. Tá? Você não pode olhar somente com a ótica do sofrimento. Você tem que olhar com a ótica de uma grande experimentação que está acontecendo para a alma humana, para a alma dévica. E para nós também. O ser humano sofre pra caramba também. Por que você acha que o ser humano não sofre? O ser humano tem sofrimento, tem depressão, tem angústia. Às vezes a dor interna do ser humano, mental e psíquica, é muito maior do que uma dor física. Sabe? E um acoplamento físico. Às vezes a dor física, o cara tem uma dor, ai, cortei o braço, ai, que dor, uma meia hora depois passa. Mas o cara tem uma depressão, tem uma angústia, aquela dor na alma não passa nunca, né? O cara toma qualquer remédio e não passa. Enquanto ele não mudar o padrão de consciência, né? O chifre, quando o cara toma um chifre da namorada, que lá dura meses, né, aquela dor. Você está entendendo? Então existem muitos tipos de sofrimento, né, na qual um ser encarnado na matéria, tanto humano quanto dévico, vai experimentar, vai vivenciar. Mas você já percebeu que a densidade dos animais, isso é uma coisa muito interessante, vocês nunca pensaram nisso. A densidade pela qual os animais experimentam uma vida na Terra, ela é muito mais curta do que a nossa. Raramente um animal padrão chega a mais de 20 anos de idade. Né? Um gato, um cachorro, uma linhagem de animais, eles morrem muito cedo. Né? E na natureza até mais cedo ainda, sem a ajuda dos seres humanos, qualquer doença, qualquer problema, ele morre. Conosco, com a nossa veterinária que nós temos, nós podemos estender muito a vida dos animais. Os antibióticos, os remédios, mas numa natureza ele cortou a perna, na infecção morreu. Certo? Né? Nas brigas com os outros animais. Né? Então, a experiência, devido a ela ser muito densa na matéria, ela também passa a ser mais curta. Né? Professor, você poderia explicar um pouco sobre a questão do ovo? Se ao se alimentar de ovo teria a mesma questão que envolve o sofrimento dos animais ou não? Então, cara, o lance é o seguinte, se você tem que ter experiência da vivência com galinhas, por exemplo. Eu já tive galinhas na minha casa, criadas soltas, assim, a gente chama de galinha caipira, né? Tá? Você vê, a galinha, se você começar a tratar dela, ela não vai embora. Pode deixar tudo aberto, que ela não vai embora, ela fica ali, que ela gosta de ficar ali, ela criou um ambiente, um ecossistema dela, você dá comidinha para ela, dá um milho para ela, tal. E a galinha, naturalmente, ela bota um ovo por dia. Se ela for muito bem tratada, ou de 2 em 2 dias, ela vai botar um ovo. Galado ou não galado. Se você tiver um galo entre as galinhas, esse galo vai galar os ovos e vai nascer pintinho, certo? Na reprodução da espécie. Agora, se não tiver um galo, tá? A galinha ela vai continuar botando ovo, porque é o tipo da menstruação da galinha. A gente chama que o ovo é a menstruação da galinha. Ela vai continuar botando ovo, mesmo que não vai chocar. Mas, por exemplo, tem uma coisa interessante. Quando você observa a natureza, os nossos mestres taoístas, que o Panitai Chico, eles sempre pedem para a gente observar a natureza. Vamos supor, se eu estiver numa floresta, viu, Pablo? Eu entrei numa floresta e preciso sobreviver naquela floresta. Caiu um avião, eu preciso sobrevivência na selva. O que eu posso comer? Que eu chego numa floresta, o que eu posso comer que não vai me fazer mal? Então, você para, observa o que os animais comem, você pode comer também. Então, se o animal vai lá e come uma folha,
você pode comer também. Se você vai lá ter um inseto que está comendo aquela folha você pode comer, porque se a folha fosse venenosa, o inseto não comia. Então, veja bem, você sabe qual é um dos pratos mais deliciosos de uma raposa, de uma cobra, até cobra adora. Todo animal da natureza adora ovos. Você sabia, Paulo? Todos os animais adoram ovos. Naturalmente. Porque para eles o ovo é muito alimento, é muita proteína. Certo? Porque o que é um ovo? Né? Um ovo ele tem uma estrutura assim. Tá? Ele tem uma estrutura assim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou apagar aqui, para ficar bem claro. Né? Né? Ele tem a gema e a clara. Tudo isso aqui, por exemplo, quando você tem uma pequena coisinha aqui, uma pequena manchinha no canto aqui, que esse vai ser praticamente o óvulo, que o esperma do galo vai entrar e vai fecundar este óvulo. Né? Na fecundação vai começar a multiplicação celular. Mas veja bem, a multiplicação celular só é possível se ele tiver um material para incorporar nesse processo de crescimento celular. Então essas células, na verdade, novas, e o processo de bipartição das células, ela precisa de alimento, ela precisa se alimentar. E qual que é o alimento que ela vai comer? Tudo que está aqui. Então ela vai comer a clara e vai comer esse material, os beta-carotenos, tudo que tem aí. Então, estruturalmente, numa análise crítica, fria, ovo é um baita de um alimento que todo mundo gosta de consumir. Certo? Se você largar o ovo, a raposa vai vir, vai comer. O cachorro adora ovo. Se o cachorro vê ovo, o cachorro come o ovo com casco e tudo. Você está entendendo? Passarinho, tem pássaros que gostam de ovo pra caramba. Você está entendendo? Então, a coisa é mais ou menos por aí. Então, veja bem. O ser humano, quando ele come ovo, eu nunca vi um estudo que diz que o ovo faz mal. Faça o seguinte. Come um ovo, vê se você passa mal. Vê se você passa mal. Você nunca vai passar mal comendo ovo, a não ser que ele esteja contaminado com salmonela, aquela coisa toda, mas aí é outro problema. Certo? Mas se você cozinhar o ovo, fritar o ovo, você vai matar a bactéria, aquela coisa toda, você não vai ficar, né, com uma toxina, né, botulínica, aquela coisa toda, que é outro problema. Aí é mal estruturação do alimento, só isso. Mas em termos estruturais, né? Agora, o que o ser humano moderno fez? Aí vem novamente a indústria de alimento. Certo? Vai pegar essa galinha, mas agora a galinha já não é mais um ser vivo, já não é mais um espírito ali, é um produto. Então, eu tanto vou matar a galinha como eu quero o ovo dela. Eu quero a carne da galinha, eu quero o ovo da galinha como produto. Aí você vai ver, vai injetar tanta merda, tanto hormônio, tanto isso, tanto aquilo. Certo? Aí as pessoas, por exemplo, começou a comer muita ovo industrializado, galinha industrializada. O que acontece? Começou a dar câncer de próstata, câncer de mama, porque tinha muito estrogênico, muito hormônio, muito produto que se dava para a galinha, sabe, para reproduzir, para botar muito mais ovo, para crescer em 2, 3 meses. Toda essa industrialização é a grande destruição. Então, a grande verdade é, né? O erro está em como o homem usa tudo isso. A mesma coisa a vaca. E o leite lá é um alimento? Claro que é um alimento. O bezerro toma leite. Se você dá para gato, para cachorro, todo mundo toma alimento, come o leite. Certo? Você está entendendo? Agora, como é que esse leite é produzido? Aí que está a história. Você vai torturar os animais, você vai explorar os animais. Agora, você tem o velho princípio da vaca feliz, né? Que a gente brinca até, né? O que é uma vaca feliz? Se você deixar a vaca naturalmente no pasto, cuidar, dar o alimento dela, ela vai dar o bezerrinho vai mamar, você pode tirar uma parte do leite para você, o bezerrinho continua mamando, a vaca continua pastando feliz. Você não vai matar a vaca, deixa a vaca morrer de velha ali, você está entendendo? Deixa ela reproduzir naturalmente, porque você sabe o que acontece, né? A vaca, depois de um tempo, o leite dela seca, o bezerrinho cresceu, morreu, não tem mais. Agora, o que a indústria faz? Injeta hormônio, injeta tudo para a vaca produzir 3 vezes mais leite do que o normal. Aí já vem todas as merdas do sistema. Você está entendendo? Então, quando você analisa de vários ângulos, né,
possíveis, o vegano hoje, por exemplo, ele só é vegano não porque o leite e os derivados do leite são péssimos para o ser humano, são péssimos. É óbvio, porque se você pensar bem, todo ser, todo animal, ele só precisa de leite nos 6 primeiros meses de vida. Ele precisa de leite depois para sobreviver. Nós mamamos na teta de nossas mães durante a infância, depois não há necessidade, do leite da mãe seca. O leite da vaca seca também. Aí nós vamos ter que comer outros alimentos, cresce dente e tudo, nós vamos comer os alimentos. Então, não há necessidade de você tomar leite e queijos e derivados. Não há necessidade real, nem a necessidade real de você comer os ovos. Então, os veganos estão ótimos no processo deles. Você está entendendo? Tá? Mas é claro, se você comer um pedacinho de queijo, um pouco de... tem gente que tem intolerante à lactose e outras coisas. O leite é ruim, tem problemas, porque ele é do animal, ele não é da mãe. Agora, vamos industrializar, vamos criar um novo mercado aí. Leite de mulher. Né? Saquinho de leite no mercado, caixinha de leite de mulher, para o ser humano, eu quero ver você tomar. Vai ser uma beleza isso aí. Agora vamos industrializar a mulher, né? Vai botar as mulheres lá para gerar leite. Você está entendendo? Se a moda pega, você não tem noção. As mulheres vão vender leite para cacete aí. Vão tomar hormônio para produzir bastante leite para ganhar dinheiro no mercado. O mercado que faz de tudo, tanta porcaria aí para explorar o ser humano, né? E logo vem isso aí, né? Só que só dá na moda, gente. Falar que cura de tudo, leite humano, você não tem noção. Vamos lá. Professor, é colocado bastante que a carne de peixe faz muito bem para a saúde em relação ao ômega 3, esse tipo de coisa. Tudo besteira. A pergunta que a maioria das pessoas estão fazendo aqui, quando se refere aos tipos de alimento que pode gerar karma ou não, a maioria deles está gerando em torno da carne do peixe, devido a ser uma questão bíblica dos pescadores, assim por diante. A Bíblia, todas essas coisas é religião antiga, cara. Essas coisas da antiguidade, o ser humano era muito primitivo lá, continua primitivo até hoje, e as religiões continuam primitivas até hoje. Certo? Então o lance é o seguinte, ó. Tudo que tem rosto, que a gente chama de reino animal, não vegetal, reino animal, deve ser preservado, deve ficar lá. Nós não precisamos nos alimentar de absolutamente nada que venha do reino animal. Absolutamente nada. Nossa estrutura foi projetada pelos engenheiros siderais. Isso eu falo com os ETs, falo com os espíritos superiores. Nós fomos projetados, não fomos projetados para comer carne. Nós fomos projetados para comer sementes, grãos, frutas. Vocês estão me entendendo? E hoje, com a nossa inteligência, você entra num vegetariano, entra num restaurante vegano, tem milhões de coisas maravilhosas para você comer. Não precisa de ômega 3 daqui, ômega 3, isso é tudo bobagem da indústria. Nós temos muitos outros lugares que você consegue esse material. Você está entendendo? Ômega 3 você consegue em algas e muitas outras coisas. Não é preciso ir lá pegar óleo de peixe que tem ômega 3. Isso é bobagem. Você tem algas específicas, você tem origem também de ômega 3 em outros lugares. É só você comer bem. Se você comer uma variedade de legumes, verduras e grãos, cara, eu faz mais de 50 anos que eu não sei o que é comer carne nem nada. Não sei o que é hospital, não fico doente no sentido de câncer e tal, sabe? Então, o que acontece? Eu sou uma prova viva de que vegetarianismo, veganismo faz bem. E eu não preciso de nada desse sistema que está aí. Entendeu? Então, os peixes é para ficar dentro do rio, para ficar lá. Nadando, vivendo a sua vida, nascendo, crescendo, evoluindo e morrendo. Eu não preciso dos peixes para sobreviver, para viver. Tá? Não preciso, nunca precisei. Tá? É que os hábitos antigos criaram esse dogma, né? Criaram o dogma da carne, o dogma do peixe. Carne branca pode, professor, então posso comer frango. O ruim é só carne vermelha. O judeu não come carne de porco. Carne de porco é o veneno, é anticristo. Né? Mas só o porco. Né? É grande bobagem, né? O porco não pode, mas o resto pode. Então nós precisamos mudar. A humanidade tem que evoluir, cara. A gente tem que sair dessa vibração. A gente tem que sair dessa relação de morte com o reino Deva. Né? Mas infelizmente, aquilo que eu vou dizer, só aquela parte evolutiva, aquele grupo A lá vai sair. O resto vai continuar no karma coletivo. Até ser transmigrado para outros mundos e resgatar isso lá na frente.
Até a alma tomar consciência, até a alma evoluir de verdade e não ficar procurando desculpas para... A nossa medicina ela é muito atrasada. A nossa medicina está em função das indústrias de alimento, da indústria do poder econômico. Então ela vai fazer 1000 campanhas, 1000 médicos assinando embaixo para você comer essa merda de carne. Tá? Pode ter certeza, isso é lobby, isso é tudo lobby. Professor, em relação à eutanásia animal, o que é possível falar sobre isso? Depende, aí você vai ter que chegar à conclusão, eutanásia animal. Se você fez tudo possível, não é que você tem um animal, tá meio ruinzinho lá, ele tá me dando trabalho pra cacete, vou lá no veterinário, mata ele pra mim, vai. Por que não mata você? Pega e enforca o pescoço dele, eu quero ver se você faz. Mas se você tem realmente amor pelo teu animal, você vai tentar de tudo. Você vai fazer todo o carinho, você vai limpar o cocôzinho dele quando ele não consegue cagar sozinho, porque ele está doente. Eu já tive tantos gatinhos que eu precisei ficar no meu colo, dar aguinha na boca, dar comida na boca, fazia sujeira, limpava, como se fosse, botava fraldinha, como se fosse uma criança. Por que não? Eu tive 2 cães recentemente que foi picado por cobra, cascavel, lá em São Tomé. Pô, esses cachorros ficaram quase que 3 semanas comigo sem se mexer. Eu tive que dar comida na boca, para passar os 2 cachorros na boca. Recuperei, sobreviveu, está comigo correndo e pulando. Mas durante 3 semanas eles eram que nem um filho que você tinha que virar ele de lado, de 2 em 2 horas, você tem que virar ele na cama, por sangue não ficar com um lado, fazer mal pro pulmão, comidinha na boca, água na boca, as fezes dele que tinha que tirar, cocôzinho, xixi, como se fosse, por exemplo, sabe, botar fraldinha neles, tudo com o maior carinho. Então, picou a cobra, vou deixar ele morrer, porque agora não tem mais jeito. Que deixa morrer o quê? Foram no veterinário, deram um soro antiofídico nos bichos, estão correndo comigo até hoje aqui. Então, eutanásia é um negócio que só quando o veterinário chegar e falar, não tem mais jeito. Daqui para frente ele está com câncer, está com alguma coisa, é só sofrimento, ele não tem recuperação. É como um ser humano, cara. O ser humano tem hora que ele está lá vegetando, tal, vai sentir dor, vai cantando. Não tem jeito. É uma hora que você tem que desligar os aparelhos e deixar o cara morrer. Porque está no fim da vida, cumpriu todo o processo existencial do animal. Então, consciente, a eutanásia é benéfica para os animais e para o ser humano também. Tá? Mas isso depois que você tentou tudo, tá? Não é porque o animal vai dar trabalho por você agora que, eu não tenho tempo, vou cuidar, vou melhor mandar matar. Aí o karma é pesado para você. Porque na hora que o animal precisou de você, você não está lá cuidando dele. Mas a hora que ele estava te dando amor, te dando carinho, você usava o animal para exibir para todo mundo, né? Entendeu? Porque muitas das pessoas compram um cachorro de raça para ficar exibindo para os outros. Meu cachorro lindo, olha como meu cachorro é bonito. Mas os vira-latinha, aqueles cachorros feinhos, parece que ninguém quer, né? Joga tudo na rua e abandona. Paga 10 mil reais para um cachorro de raça, né? E não pega um pequenininho e leva no veterinário para ser cuidado. Então tem que ter muita consciência, gente, muita consciência. Eutanásia? Sim, mas depois de tudo tentado, depois de todo o amor que você deu, e no último recurso, para aliviar o sofrimento daquele seu companheiro, porque ele é o teu companheiro. Professor, muitas pessoas quando mudam a sua alimentação para vegetarianismo ou veganismo, eles sentem uma certa tendência a ter uma queda na sua vitamina B12. As pessoas querem saber um pouco mais sobre isso, se isso realmente é verdade. Se é verdade, às vezes, porque é uma questão de adaptabilidade. O seu corpo já vem há muito tempo sendo carnívoro e certos produtos, certas coisas, ele está dependendo, usando aquilo. Mas, na verdade, se nós nos tornarmos vegetarianos por muito tempo, no começo você tem uma dependência de B12. Então você pode até comprar suprimentos de B12 e tomar. Mas depois de um tempo, se o seu corpo se adaptar, ele não precisa mais de B12. Ele não precisa de B12, tá? Ele vai tirar, ele vai cumprir os processos bioquímicos, porque as vitaminas no organismo elas são só catalisadores de reações. Você sabe o que é catalisador de reação? Não. É o seguinte, você tem uma reação que precisa acontecer a nível celular, né, que vai produzir energia, produzir alimento para a célula e tudo mais. Então, a vitamina, ela acelera aquele processo, ela entra na reação, ela entra para facilitar a reação. Certo? Então a gente chama as vitaminas, em grande parte, como catalisadores de processos bioquímicos dentro do sistema. Ela não é o alimento. A vitamina não é o alimento. Ela é um catalisador que proporciona que os alimentos sejam mais absorvidos, melhor absorvidos no organismo. É por isso que quando você está assim, às vezes com dor nas pernas, aquelas dores e tal, você está entendendo?
Você está cansado, meio fraco, aí você toma uma vitamina, um complexo vitamina, pô, você fica forte, fica legal pra caramba, né? Dá aquele ânimo. Mas não engorda. Por que às vezes tem engorda um pouquinho, por quê? Porque o processo da vitamina, ou seja, é que o seu corpo vai envelhecendo, principalmente quando o seu corpo vai envelhecendo, a capacidade operacional das células começa a diminuir. É como uma indústria cansada, certo? De repente você não toca as máquinas, a máquina começa a falhar e começa a produção, em vez de ser muito grande, ela é menor. Certo? Por quê? Porque começou a faltar graxa, falta óleo na máquina, a máquina começa a rodar mais devagar, sabe? Isso significa falta de vitamina, porque seu corpo não está absorvendo dos alimentos, a quantidade de vitamina para processar as reações internas a nível celular. Então, às vezes, um suplemento vitamínico, né, suplemento mineral, suplemento de complexo B e tudo mais, né, só a B12 ela é fabricada, tem que ser fabricada com bactéria, aquelas outras coisas lá, tá? Certo? Só a B12, porque todo o resto do complexo B você tira do germe de trigo, você tira daquilo. Você come germe de trigo, você tem um complexo B completo no germe de trigo, no germe de arroz. No arroz integral tem muita vitamina e proteína. Você está entendendo? Então, você dá essa dose, as reações químicas vão ser mal processadas, o alimento vai ser mais absorvido, e o cara dá aquela sensação, oh, estou mais forte, mais disposto hoje e tal. Certo? Porque você aumentou o processo bioquímico do seu organismo através de catalisadores vitamina. As vitaminas são catalisadores de reação, ela não é alimento, você não vai comer aquilo. Tá? Professor, em relação às pessoas que eram carnívoros e mudaram sua alimentação para vegetariano ou veganismo, como que é a questão do karma nisso? Então, o karma já está feito. Aquele karma de trás já está plantado. Não tem perdão de karma no universo, tá? Isso é bobagem. O que você pode construir daqui para frente? Daqui para frente você pode projetar uma nova vida, porque o que você vai colher amanhã é o que você está plantando hoje. Aquilo que você já plantou no passado, você está colhendo nos dias de hoje. Se eu fizer as mudanças a partir de agora que está valendo. Mas aquele karma anterior não tem como resgatar, não tem como eliminar ele já foi plantado por você. Você vai colher de alguma maneira na sua jornada cósmica pelo espaço. Tá? Mas é por isso que muita gente fala para mim, Laércio, pô, sou vegetariana há 15 anos, mas peguei um câncer de próstata, estou fodido. Isso aí vem lá de trás. Isso aí não é porque você virou vegetariano agora. Certo? É que você já tinha um karma acumulado. Você tem um karma acumulado de outras vidas também. Você tem um karma que você comeu carne a vida inteira, parou faz 6 meses, faz 1 ano, faz 10 anos, certo? Mas você tem um ajuste a fazer lá na frente. Né? Então, na verdade, a questão kármica, ela é séria, ela é muito séria. Então, plante agora para colher amanhã. Muitas perguntas também, professor, sobre a questão dos insetos, dos ratos. O que seria a questão kármica em matar ratos, baratas, então, insetos? Tudo tem a ver com uma coisa chamada controle biológico. Controle biológico. Por que tem infestação de rato? Por que tem infestação de barata? Por quê? Porque nós construímos uma cidade. A nossa cidade, ela é exatamente um projeto primitivo, de raça primitiva. Certo? Nós criamos um ecossistema decadente. Então, você cria condições de proliferar baratas e proliferar ratos. E esses ratos têm um karma, né? Aí eles vão trazer a pulga, vão trazer a peste, vão trazer um monte de coisa. É o que aconteceu com a Europa. A Europa era uma sujeira desgraçada, certo? Não tinha infraestrutura nenhuma, que a gente fala de saneamento básico. Claro, você dava condições do ecossistema e tinha um corno lá na Idade Média, um papa, sábio pra caramba, muito sábio. Ele chegou e falou assim, os gatos são criaturas do demônio, do Satanás. Pronto, a população começou a matar todos os gatos. Né? Olha o karma maravilhoso que veio. Aí uma infestação de rato, e vocês sabem que a maior peste que existiu na Idade Média é a peste negra transmitida pela pulga dos ratos. Foi um prato cheio para uma autodestruição kármica da civilização que cometeu aquele gaticínio, vamos assim dizer, coletivo, liderado pelo grande líder da Igreja Católica, um grande sábio, homem evoluído pra caramba,
promoveu a morte e o sofrimento de milhões partindo da cabeça de um idiota. Né? A igreja fez muitas traias no passado, cara. E a gente não vai passar a mão na igreja católica, não. Não vamos passar, não. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Certo? Cometeu, plantou, colheu. E a humanidade colheu esse karma pesado durante toda a Europa. Certo? Essa pestilência só foi desaparecer quando o saneamento básico, limpeza, você podia se sobressair. Então, hoje em dia, a situação é a mesma. Nós temos um descontrole ambiental. Mas se você tivesse os predadores naturais, se você não tivesse matado os animais, deixasse os gatos. Né? Os gatos, normalmente, onde tem gato, não tem rato. Não precisa dar veneno para rato. É só você deixar meia dúzia de gato ali, acabou, não tem problema nenhum. Na minha casa, você acha que entra um rato na minha casa? Barata, então, você não viu uma barata. Certo? Meus gatinhos, a primeira barata que aparece, eles já estão lá caçando barata. Certo? Entendeu? Você não vê barata na minha casa. Agora, se você está numa chácara, no lugar, solta a galinha. Deixa a galinha, pega todas as baratas, escorpião, cobra. Não chega a cobra. A casa que tem galinha não chega a cobra perto. Cobra se manda. Porque são predadores naturais. Então você não precisa usar veneno, você não precisa matar. Você precisa só saber viver num ambiente ecossistemicamente equilibrado. Ok? Se você tem problema com rato, bota um gato na sua casa. Acabou, não precisa comprar veneno para rato. Certo? Deixa que sistematicamente natural as coisas se estabilizem. Tá? Isso com qualquer animal. Certo? Você criou a cidade, por exemplo, se você tem um ecossistema equilibrado, as andorinhas, os pássaros comem os pernilongos, comem tudo os pernilongos e tal. Sabe? E você tem um sistema equilibrado, agora começa a faltar pássaro, começa a faltar isso, porque você vai na lavoura, você mete inseticida na lavoura, você mata os pássaros no ninho, você mata os filhotes no ninho, com a aplicação de massa de inseticida, você faz com que o quê? Você mata os pássaros. Aí, você não combate lá no riacho, lá na lagoa, a proliferação de mosquitos. Isso daí vai transmitir doença, vai invadir as cidades. Porque o seu ecossistema foi totalmente destruído. Tá? Isso é uma questão de consciência. Professor, em relação às plantas, as pessoas perguntam aqui, você deixa de comer animais e começa a comer as plantas. As plantas, ela teria uma certa inteligência, ela também tem uma ordem envolvida? Tem. Seria a mesma questão kármica? Tem. As plantas são espíritos dévicos da linhagem das plantas. Mas só que as plantas, um homem sábio, ele não mata planta para comer. Ninguém precisa matar planta para comer. Certo? Quem que já plantou couve? Sabe como é que você colhe couve? Você planta o pé dura 20 anos. Entendeu? Pé de couve chega a dar 3 metros de altura. Você não sabia que pé de couve dá 3 metros de altura? Né? Você só vai tirando folhinha, come aqui, tira outra folhinha, mas você não está matando o pé. Certo? Você está... por exemplo, quando você vai comer milho, você vai comer arroz, você vai comer todos os cereais integrais. Todos os cereais são chamados plantas de ciclo curto. Pode observar na natureza. Você planta, hoje, ela nasce, cresce e morre em 6 meses. Feijão. Pode plantar feijão. Planta feijão, vê se ele... O feijão ele morre, o pé morre. Ele só vai dar outro pé se a semente do feijão cair no chão e ela brotar. Mas ela seca e morre. O milho seca no pé depois de produzido. Então, como se fosse projetado para o ser humano comer. Então, quando você pega o grão, você não mata a planta. Você não está matando planta nenhuma. Ela já morreu, naturalmente. Frutas. Pode colher a fruta, você não está matando ninguém. Pé de manga que eu tenho no sítio, que eu como de manga, cara. Eu não venço comer manga. E tanta manga que o pé dá. Você está entendendo? Aí eu divido, deixa os passarinhos comer, os passarinhos comem manga, todo mundo come manga, tal, porque ninguém consegue vencer comer. Porque eu plantei tanta manga, porque eu não estava pensando só em mim. Eu estava pensando que ia dar manga para meus amigos, né? Os passarinhos iam comer. E quantos mangas os passarinhos não comem? Entendeu? Porque o ecossistema não precisa matar nada. Só porque eu como vegetal, preciso matar vegetal agora? É que vocês têm uma colheita diferente, a colheita de vocês é errada. Vocês, por exemplo, vão pegar um pé de alface, vocês arrancam o pé de alface inteiro. Não é preciso arrancar o pé de alface inteiro. O pé de alface dá 1,5 metro de altura. Vai tirando as folhas, como você faz Mas é tudo hábito, né? Você chega no mercado, aquele massinho de alface bonitinho, né, tal. Pô, não precisa ser assim. Uma agricultura sustentável, uma agricultura consciente, você não mata nada.
É uma questão de saber usar isso aí. Professor, sobre a reencarnação dos animais, eles sempre se reencarnam na mesma espécie biológica? Às vezes não. Às vezes não, mas eles têm uma linhagem bem parecida com a gente, né? Os cachorros, os gatos, os felinos, né? Eles têm uma ordem evolutiva, sim. E tem um conselho kármico lá para encarnar eles na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Eles estão sendo super controlados como nós. E é possível um animal que já foi nosso companheiro de jornada, após o desencarne, ele possa retornar novamente ao nosso convívio? Poder até pode. Poder até pode. Poder até pode. Certo? Ok, professor. Qual que é a grande mensagem que nós poderíamos estar colocando dessa conversa de hoje? Via, vem cá, papai. Vem. Chama a minha filha, que ela está andando aqui no chão. Vem cá com o papai. Vem. Vem cá. Vem no colinho, papai. Vem. Então vamos lá com o papaizinho, minha menina. Cadê a semenzinha? Tá aqui a semenzinha. Vem cá com o papai. Vem. Ela. Essa aqui é outra. É outra. Essa aqui nasceu aqui. Ela não foi resgatada de rua, não. Ela nasceu com uma gata minha aqui. Eu fiquei com toda a cria. Pessoal, olha, o amor que você tem pelos... Essa aqui não gosta de colo. Essa semesa não gosta muito de colo. Daqui a pouco ela está esperneando, ela quer sair. Ela é diferente dessa daqui, tá? Ela já está esperneando que ela quer sair. Essa aqui não, ela quer ficar aqui. O amor que flui naturalmente de dentro do seu coração para com os animais reflete o seu estado de espírito. Reflete o seu estado evolutivo de sua alma também. Logo, se você não consegue amar os animais, se você não consegue pensar nos animais de uma forma diferente, você tem ainda muito que caminhar, tá? Você tem muito karma para resgatar, você tem muita densidade para vivenciar até em próximas encarnações. Seja consciente de que o amor é algo que deve ser vibrado em teu coração em relação a todas as criaturas vivas, em relação às plantas, os animais, as pedras, ao ar que você respira e tudo que cerca você. O ser evoluído é aquele que vibra amor em todos os cantos do teu ser, em todas as suas células, e expande isso para todas as formas de vida que estão ao seu lado. Ele não é seletivo. Eu amo esse, mas não gosto daquele. Eu gosto de cachorro, mas detesto gato. Sabe aquela visão? Isso mostra que você é um ser primitivo ainda. Se você é aquele cara, detesto gato, mas amo o cachorro, adoro o cachorro, você gosta de exibir cachorro, você gosta de comprar aquele cachorro de raça, pitbull, e mostrar para os seus amigos. Mas não é um amor de relação, certo? O amor verdadeiro, quando ele acontece na alma e no teu espírito, e isso demonstra o quanto amor você pode ter por eles e quanto eles podem ter por você também. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz, muita luz e até um próximo encontro. Muita paz.